Você está vendo as Torres Petronas em Kuala Lumpur, na Malásia. Esse aqui é um cartão QSL enviado pelo radioamador 9 Mike 2 Charlie November Charlie. É um radioamador radicado lá na Malásia, entretanto ele é um americano. O indicativo dos Estados Unidos dele é Golf 4 Zulu Foxtrot Echo. E aqui é um contato que nós fizemos no fechar do ano, dia 31 de dezembro de 2017, às 23h47. Mais 13 minutos nós estaríamos fazendo contato em 2018, pelo tempo universal coordenado. Então foi feito lá na banda dos 40 metros, nos 7.000 MHz, e no modo digital de comunicação chamado FT8. É um cartão de agradecimento, porque eu enviei o meu para ele, e ele confirmou esse contato que nós fizemos através deste cartão QSL aqui. Então aqui você está vendo a imagem das Torres Petronas, lá da capital da Malásia, Kuala Lumpur. E hoje nós falaremos nesse vídeo sobre a impossibilidade de emissões para as antenas parabólicas de televisão virem de torres aqui no Brasil. Nos céus aí estão os nossos satélites. Aqui embaixo temos as nossas antenas parabólicas. No modo como você está vendo aqui, o apontamento de uma para a outra não fechou aí uma linha reta. Portanto, eles estão em ângulos diferentes e esse ângulo aí ele terá que formar aí, então um triângulo. Essa possibilidade de um satélite enviar um sinal e ser captado por uma antena parabólica, ele só ocorre se houver a chamada visada de uma antena para outra, ou seja, uma antena vira outra. No caso aqui está sem linha de visada. Então nós vemos que se a antena parabólica estiver apontada em direção completamente oposta de onde está o agente emissor, essa visada não se forma de forma alguma. Então a recepção só vai ocorrer se houver efetivamente esse alinhamento, ou seja, a formação da linha de visada. Então aqui nós temos a situação de um ângulo de 45 graus numa antena parabólica. Então a antena parabólica, todas elas funcionam com alguma inclinação, e aí pode ser aí totalmente alinhado com o plano terrestre, como estar apontada totalmente para cima. No caso aqui nós vamos usar o ângulo de 45 graus, porque dentro de um triângulo retângulo nós teremos os ângulos perfeitos. E nesse caso, então hipoteticamente, se a gente colocar aqui que entre o agente emissor, vamos imaginar que seja o satélite aqui, e até a base, há então uma distância de 1 km. Então veja aqui, na base aqui nós temos uma distância de 1 km. Ângulos de 45 graus dentro de um triângulo retângulo, importa que o outro lado terá exatamente o mesmo tamanho, ou seja, o satélite estará a 1 km de altura. Ou substitua o satélite por um balão, ou substitua o balão por uma torre. Esta torre teria que ter 1 km de altura. Então, olhem só essa linha que se forma aqui. Quanto mais distante estiver a antena do local onde está sendo emitido, maior terá que ser a altura desse agente, ou então maior será a angulação da antena. Então vamos pegar aqui o caso das Torres Petronas lá da Malásia. Elas têm em torno de 500 metros de altura. Então essa antena parabólica num ângulo de 45 graus terá que estar apontada, tá, a cerca de 500 metros dessas torres. Ou seja, se na ponta dessas Torres Petronas estivesse lá emitindo sinais para antenas parabólicas ser captadas no chão,
a antena estando a 45 graus de angulação, a torre teria que estar a 500 metros de distância, ou seja, a distância entre o agente emissor e a antena parabólica em torno de 500 metros. Então, só nessa hipótese forma a visada, como a gente pode ver aqui na imagem. A outra situação, então, se a base estiver a uma distância de 1 km da antena parabólica doméstica terrestre, esta antena terá que sofrer uma correção de ângulo. E o ângulo dela, para conseguir a visada, terá que ser em torno de 23 graus. Por quê? Se antes, em 45 graus, ela atingia uma altura de 1 km, para uma antena de metade dessa altura, ou seja, 500 metros, terá que reduzir o ângulo praticamente por metade. Então, olha essa situação inusitada aqui. Imagine que esse sinal seja distribuído por uma torre de 500 metros. No caso aqui, a altura das torres Petronas, em torno de 500 metros. Temos uma antena parabólica de um lado da cidade, aqui no caso, o nosso lado esquerdo. Outra parabólica do lado direito. Veja que elas estão apontando em sentidos opostos, uma para a outra, né? E não na mesma direção. Porque vão formar a linha de visadas com a ponta da torre onde está a emissão. Então, olhe bem ali na sua cidade. As parabólicas têm esse comportamento, ou seja, estão apontadas para algum ponto central. De um lado da cidade está apontada de um modo inverso ao outro lado da sua cidade. Você vê que isso não acontece. Isso por quê? Porque a altura onde está o agente emissor é muito grande. Então, o que é que acontece aqui? Há quem diz que as emissões de sinais de TV captados por parabólica doméstica vêm de balões. Então, nós temos essa situação divisada aqui. Olha o ângulo de inclinação que a antena parabólica doméstica teve que ter em relação ao balão. Agora vemos essa do lado direito. Ela tem uma angulação maior. Na medida que o balão vai passando, a antena tem que ajustar o seu ângulo para poder capturar o sinal. Veja como houve a mudança nessas três situações. Olha o comportamento que as antenas têm que ter. Você vê por aí antenas parabólicas com esse comportamento? Ou as antenas parabólicas, o instalador, quando faz a instalação, deixa ela o mais fixo possível, de modo que elas não se movam em hipótese alguma para não perder o quê? Para não perder a visada. Então, o que nós podemos deduzir é que esses sinais não podem vir de balões, mesmo na hipótese do balão ser um balão cativo, aquele balão em que o transmissor está num balão, né, o transmissor está instalado no balão e esse balão está preso por cabos. Existe essa situação de transmissão, mas mesmo assim esse balão vai sofrer oscilações com correntes de ar, com ventos e também subir e descer. Eles não serão estáveis e pequenas oscilações na antena na direção do sinal, a antena parabólica não captura esse sinal aí. Então é descartável a hipótese que sinais das antenas parabólicas domésticas vêm de balões. Nisso, então, nós podemos chegar às seguintes conclusões. Primeira, que os ângulos das antenas parabólicas indicam que o sinal vem de milhares de quilômetros de altura. Portanto, descarta-se a hipótese de emissão por torres. Nós vimos aí, se a torre estiver a 1 km de uma antena parabólica instalada a 45 graus, essa torre também teria que ter 1 km de altura. As parabólicas brasileiras, elas estão apontadas em torno de 50 graus para cima. Para baixo, praticamente não existem antenas parabólicas sintonizando satélites como o Star One C2, onde que estão a maioria das televisões públicas brasileiras. Segundo, a visada entre a antena parabólica e o emissor, aí você pode colocar o que quiser, balão, satélite ou torre, só é possível se todos forem fixos. Isso por quê? Senão nós não teremos a linha de visada. Uma antena não está enxergando a outra. O sinal não vai ser recebido e emitido por uma delas. Terceiro, os balões não são fixos, portanto, eles não vão formar a linha de visada para as antenas parabólicas. Então se descarta a hipótese de sinais
recebidos por antenas parabólicas virem de balões. E a gente conclui então que os sinais captados por antenas parabólicas domésticas não provêm de balões. Resta apenas a hipótese do satélite. Então descartamos a hipótese de balões, descartamos a hipótese de torre. Essas parabólicas domésticas que recebem sinais de Globo, Record, SBT, etc., eles recebem sinais de satélite. Então, se alguém afirmar para você que existem os balão-télites, ou seja, uma mistura de balão com satélite, é falácia. Existem balões que transmitem sinais de internet e outros sinais, outros sinais de rádio, mas não são capturados por essas antenas parabólicas. Então é isso aí. Estude mais sobre a respeito dessas recepções. E para você que gostou desse vídeo, deixe seu like. E até a próxima. Um grande 73.